Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de cálculo volume 2 de James Stewart, seção 16.4, exercício número 1. Vamos ao enunciado. Calcule a integral de linha por dois métodos. Letra A, diretamente, e letra B, utilizando o teorema de Green. Integral de linha de x menos y dx mais x mais y dy. C é o círculo com centro na origem e raio 2. Bom, então vamos começar aí resolvendo a letra A, que é calcular a integral de linha diretamente, tá? Então, para resolver a letra A, vamos representar a curva C, que é um círculo com centro na origem e possui raio 2. Representando a região. Então, temos aqui que é mais 2, menos 2 e menos 2. Tá? Aqui é o eixo X, eixo Y, aqui a origem. Tá? Então, temos que a curva C, orientando aí no sentido positivo, que é rotacionando no sentido anti-horário, tá aqui a curva C. Bom, para calcular a integral aí diretamente, vamos ter que parametrizar essa curva C. Como temos aí uma circunferência, se a gente pegar aqui um ponto dessa curva, tá? Um ponto dessa curva é dado por um x e por um y. Se a gente colocar um ângulo θ aqui, a gente pode parametrizar no ângulo θ, já que a distância entre aqui e qualquer ponto em cima dessa curva é igual ao raio, tá? Essa medida aqui, ó, vai ser o x, que vai ser o 2, que é o raio, vezes o cosseno de θ. E essa medida aqui em cima, né, que a gente vai ter na vertical, é a medida y, que vai ser o 2, tá oposta ao ângulo, seno de θ. Então, a gente tem a parametrização sendo aí x igual a 2 cosseno θ e temos y igual a 2 seno θ. Só que além de trocar o x e o y, precisamos trocar os diferenciais. Então, a gente deriva aqui, derivada de x dá dx, derivada de 2 cosseno θ, fica menos 2 seno de θ. Aí, deriva aqui, derivada de y dá dy, derivada de 2 seno θ, fica 2 cosseno θ. Aqui ficou faltando multiplicar por dθ e multiplicado por dθ, tá? E os limites de integração, né, da curva, como agora a variável é θ, o limite é em relação a θ, tá? A curva começa aqui em 0, rotaciona tudo e termina em 2π. Então, de 0 a 2π. Então, a integral vai ficar integral de 0 a 2π. Aí eu vou ter x. O x vale 2 cosseno θ. 2 cosseno θ. Aí menos o y. O y vale 2 seno de θ. Vezes o dx. O dx vale menos 2 seno de θ dθ. Aí eu vou ter mais o x mais y, ou seja, 2 cosseno θ mais 2 seno θ, que multiplica o dy. O dy é 2 cosseno θ dθ. Bom, agora simplificando, aplicando a distributiva, a gente vai fazer essa multiplicação. Então, simplificando a integral, temos integral de 0 a 2π, 2 cosseno θ vezes menos 2 seno θ, fica menos 4 cosseno θ vezes o seno θ, tá? O dθ eu vou pôr em evidência lá na frente de todo mundo, porque tá aí nos dois termos. Aí aqui, menos 2 seno θ vezes menos 2 seno θ, fica mais 4 seno ao quadrado de θ.
Aí a distributiva aqui embaixo, 2 cosseno θ vezes 2 cosseno θ. A gente tem aí que fica mais 4 cosseno ao quadrado de θ. E 2 seno θ vezes 2 cosseno θ, a gente pode escrever mais 4 cosseno θ vezes seno θ. Fecha integral de θ. Então, simplificando, ó, esse termo menos 4 cosseno θ seno θ corta com esse termo mais 4 cosseno seno θ. Aqui, colocando 4 em evidência, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado dá 1. Então, 4 em evidência, esse termo aqui vai dar mais 4. Então, a gente vai ficar com a integral de 0 a 2π de 4 de θ. Ou seja, a integral fica 4 θ, que vai de 0 a 2π. Substituindo os limites de integração, fica 4 vezes 2π, ou seja, a integral de linha é igual a 8π. Tá? Então, fizemos aí a primeira parte, que era fazer diretamente. Agora, na letra B, ele quer utilizar o teorema de Green, tá? O que seria o teorema de Green? É definido pela seguinte condição: integral de linha, uma curva C, tá? De uma função P de xy, que multiplica um dx, mais uma função Q de xy, que multiplica um dy. Essa integral pode ser escrita como sendo igual à integral dupla numa região D da derivada parcial da função Q em relação a x, menos a derivada da função P em relação a y, num diferencial de área, tá? O que quer dizer? Seja a curva C uma curva simples e fechada, nesse caso aqui, ó, curva C, simples e fechada, contínua, orientada positivamente, já está orientada positivamente, e seja D, a região aí limitada pela curva C. Então, aqui a gente tem a região D, dentro da circunferência, tá? Se a função P e a função Q forem contínuas e têm derivadas parciais de primeira ordem contínuas sobre a região aberta, que contenha o D, então vale essa equação, tá? Então, nesse caso, temos que identificar aí quem é as funções. Então, avaliando aqui, ó, quem acompanha o dx, a gente tem que a função p de xy. E quem acompanha o dy é a função aí q de xy. Então, a gente tem aí função p de xy. P de xy é x menos y, tá? Aí de p, a gente precisa derivar em relação a y. Então, eu vou fazer del p, derivada parcial em relação a y. Derivada de x, 0. Derivada de y, menos 1. E temos aí que a função q de xy é igual a x mais y. X mais y. Precisamos aqui da derivada parcial de q em relação a x. Então, eu vou fazer del q, del x. Isso é igual. Derivada de x, 1. Derivada de y, 0. Tá? Aí, para calcular, a gente precisa definir os limites de integração da região D. A gente tem uma região aí de uma circunferência, então a gente pode utilizar coordenadas polares, tá? Para utilizar, aqui vai dar uma constante, né? Não a função é uma constante, aí a gente vai ter aí utilizando um dA para coordenadas polares. Então, os limites vão ser do raio e limite de θ. O raio varia de 0 até 2. O limite de θ varia de 0 até 2π. Tá? E a gente tem que o dA, o diferencial de área para coordenadas polares, é R
dr dθ, onde r é o fator jacobiano da transformação de coordenadas cartesianas x e y para polar rθ. Então, a nossa integral ali, calculando pelo teorema de Green, vai poder ser escrita como sendo igual a integral dupla, né, que possui os limites aí de 0 a 2π, aí de 0 a 2, aí vamos ter aqui a derivada parcial de Q em relação a x, que a gente viu que dá 1, menos a derivada parcial de P em relação a y, que dá menos 1, vezes o diferencial de área em coordenada polar, que é r dr dθ. Aqui, menos com menos vai ficar mais, aqui 1 mais 1 vai dar 2. Eu posso escrever essa integral como os limites são constantes, aqui a função é constante, a multiplicação das integrais. Então, eu vou escrever integral de 0 até 2π de dθ vezes a integral de 0 a 2, aqui vai ficar 2r dr. Ou seja, integrando aí, a gente vai ter a integral de dθ da θ de 0 a 2π, integral de 2r da r quadrado de 0 a 2. Então, substituindo os limites, a gente vai ter 2π menos 0, 2π. E aqui fica 2 ao quadrado, menos 0 ao quadrado, não precisa substituir. Então, fica 2π vezes 4, que é igual a 8π, que comprova aí, né, o resultado e o teorema de Green. Bom, espero que tenham gostado aí da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!